Olá a todos, amigos, síndicas, síndicos de todo o Brasil, todos os que nos acompanham, todos que estão sempre presentes na programação da TV Conase, e agora com o programa Conase Mulher. Eu sou Karine Miles, estou aqui com uma alegria imensa no coração, com todas essas pessoas que sempre participando com a gente, e agora com as nossas convidadas, Martinha e Ângela e Martinha, que toparam fazer essa noite incrível aqui com a gente, nesse dia para lá de especial, né? Dia Internacional da Mulher, um dia que a gente comemora, mas que a gente sabe muito bem que é um pequeno resumo, ou um pequeno merecimento, talvez, dessa batalha que a gente tem durante nossa vida e dos nossos antepassados também, né? Mas a gente está aqui para prestigiar um tema muito incrível, que é Legados que Inspiram, e a gente trouxe essas duas pessoas, essas duas mulheres incríveis, com histórias maravilhosas aí para estar dividindo com a gente, que realmente fez muita e faz muita diferença no mercado condominial, e são histórias incríveis, e com certeza promete aí essa noite de hoje, esse momento incrível que a gente está vivenciando. Um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres do Brasil, do mundo. Isso mesmo. Né, que a gente sabe o quanto é gostoso ser mulher, e também tem os desafios, né, de ser mulher. E, claro, sem desmerecer a presença sempre importante dos homens, né, que fazem da gente, as mulheres que nós somos hoje, fizeram parte de nossas vidas, então também fazem parte desse cenário. Com muito carinho, um beijo para todos, para todas. E vamos lá, então, as nossas convidadas de hoje. Eu vou começar pela Ângela Dalmolin, aqui de Florianópolis. Ela é CEO do Jornal dos Condomínios e do Portal dos Condomínios de Santa Catarina, né, Ângela? É isso mesmo? Isso. E, mais do que especial, agora no mês de março, está completando 20 anos de jornal. É isso mesmo, Ângela? Boa noite, Karine. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Martinha. Pessoal, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito contente, ainda mais nesse Dia Internacional da Mulher, né? Com tantas mulheres fantásticas aí nesse setor de condomínio, ser chamada assim para essa participação. Em coincidência, logo nesse mês, março, é sempre mês de aniversário do Jornal dos Condomínios. E esse ano a gente está completando 20 anos de trabalho nesse setor aqui de Santa Catarina. Sim, um belíssimo trabalho, né? Um belíssimo trabalho. Quando a gente conversou sobre você vir para o programa, eu realmente fiquei encantada em saber que realmente é março, né? Imagina, tudo a ver com esse momento, e só acrescenta mesmo para a gente. E temos também hoje uma pessoa muito querida, muito calma, sensata, a Martinha. Ela é proprietária da MX8, né, administradora especializada em condomínios de alto padrão. Ela também é escritora e colunista do Jornal dos Condomínios. Trabalha na região de Itajaí, né, Martinha? Itajaí. Seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Karina, boa noite, Ângela, e boa noite para todos, e principalmente para as mulheres, né, num dia tão especial como hoje. E ouvindo a Ângela e a Karina falar, né, do dia de hoje, como é importante que as mulheres cada vez mais ocupando o espaço, né, aquilo que a gente tem competência para fazer. E no mercado condominial não poderia ser diferente, né? Cada vez mais a gente está aí para e passo com os homens. Sim, tantas mulheres empreendedoras como vocês, batalhadoras, lutadoras realmente, que fazem um trabalho diferenciado também no mercado, né? Mas o tema de hoje, como eu falei, legados que inspiram. Eu queria conversar um pouquinho com a Ângela e saber, assim, do início do Jornal dos Condomínios. Começou em março de 2001, né, de 2001, Ângela? Isso. Sim. Conta pra gente um pouquinho sobre essa história do jornal. Então, a empresa do jornal, ela foi montada pelo meu pai, e desde 1996, ele já trabalhava com o setor de condomínios, fazendo um manual para síndicos e condôminos, e era uma publicação anual. E ele sempre foi uma pessoa muito empreendedora, e ele verificava assim que o crescimento do mercado imobiliário, o mercado de condomínio estava acompanhando,
né? Então, ele fez 4 anos de manual e em 2001 ele viu que o mercado já comportava uma publicação mensal. E daí surgiu o Jornal dos Condomínios. E foi quando ele me convidou para trabalhar com ele. Então, eu vim. Né? Então, nessa época, era tudo muito diferente. Era tudo... O setor de condomínios era muito diferente, era muito mais tranquilo, as legislações e tal não exigiam tanto, né? E, por exemplo, na época, falando do jornal, assim, na época, por exemplo, assim, hoje em dia, quando a gente fala em comunicação, informação, assim, que se usa atualmente, né? Tudo assim deve ser direcionado a um determinado público, um nicho de mercado, né? E daí, a partir disso, se criam ações direcionadas para pessoas certas, ou a que já tem um conhecimento prévio sobre um tema e tal, e isso que se chama o fenômeno da segmentação. Então, hoje, toda a comunicação é muito segmentada. Só que em 2001, quando surgiu o Jornal dos Condomínios, a característica editorial da época era fazer uma comunicação de massa, né, em larga escala, atingindo todos os tipos de público. Então, a nossa proposta com o Jornal dos Condomínios, na época, era exatamente o contrário. Era segmentar, dar voz a um determinado público, que no nosso caso eram os síndicos. E, assim, a ideia, na época, bateu. Só que a gente investiu, a gente estava muito firme nessa observação do mercado que a gente tinha, já com essa experiência de 4 anos antes, né? E a gente investiu e fez, e deu certo. Né? Isso eu vejo assim como um empreendedorismo assim, da gente na época, assim, uma visão de mercado, né? E aí hoje a gente está aí com 20 anos, né, com uma bagagem aí bem grande e bastante desafios, muitas batalhas, assim, mas chegamos aos 20 anos, assim, com uma marca consolidada, os síndicos, eles leem, eles confiam naquele conteúdo que a gente produz. E é isso que eu acho que é o meu maior legado, é a confiança que o mercado tem no trabalho, não só meu, né, de toda a equipe do Jornal dos Condomínios, porque passaram muitas pessoas, né, muitos jornalistas, então, durante esse tempo todo. Inclusive, eu estava comentando com você, antes da gente dar início, o quanto isso faz parte da nossa história, né, o quanto isso envolve. Quantas pessoas são envolvidas, são tocadas, né, são informadas, pelo jornal, né? Hoje, claro, com uma outra dinâmica, com certeza, até depois a gente vai tocar nesse assunto, mas eu digo com relação à história, né? A minha vida inteira, eu tenho 15 anos de mercado condominial, então eu estou dentro dessa história com o Jornal dos Condomínios, junto contigo também, acompanhando, né? Sim. Sendo ali a leitora, estando presente na dinâmica do que vem acontecendo no mercado, e isso é muito legal, isso atinge as pessoas, né? Tanto síndicos como os prestadores de serviços, e as pessoas, né? A casa, eu lembro de chegar nas administradoras e encontrar o Jornal dos Condomínios, às vezes nos condomínios também, recebendo o Jornal dos Condomínios, então realmente circulou e circula dentro desse mercado, trazendo sempre boas inspirações, né, Angela? Meus parabéns mesmo. Obrigada. Pelo encanto desse muito projeto. Feliz de escutar. E que bacana saber também que começou com teu pai, né? Quer dizer, já é algo que vem da família, né? Da tua história mesmo, Sim. Né? Isso é muito bacana, muito bacana. E a Martinha também, ela é escritora, colunista do jornal hoje, certo, Martinha? Certo. Conta aí pra gente como é que foi essa inserção aí no jornal, como é que... Eu sei que eu fiquei sabendo de um texto que foi passado para a Ângela e ela gostou muito, e eu queria saber um pouco mais dessa história. Conta aí pra gente. Então, eu estou em Itajaí há 4 anos, eu sou escritora também, e sou escritora de literatura, então eu tenho romance publicado, tenho contos. E aí eu vim para cá, comecei a trabalhar com condomínios, e aí acabei escrevendo um artigo e postei no Facebook, eu acho, marquei a Ângela. E aí, claro que eu já conhecia o Jornal dos Condomínios, já acompanhava, realmente é uma fonte de informação bastante rica para quem está no ramo, né?
E a Ângela gostou desse artigo e me convidou para ser colunista. E desde então eu venho escrevendo. Só que aí, depois de um tempo, acabamos mudando, né, Ângela, o formato. Antes era em forma de artigos, só que desde o começo sempre eu tive uma forma de escrever assim, não tão técnica. Sempre uma linguagem para atingir assim, aos leitores de uma forma descontraída e leve. E aí depois eu criei uma síndica fictícia, porque eu não vou falar, né, citar os meus condôminos, a gente tem ideias e tal, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Então eu criei uma personagem, uma síndica fictícia, a Dona Maria, e ela é crônica de uma síndica em apuros. Então, ótimo esse nome. Crônica de uma síndica em apuros, perfeito. Conta o dia a dia dela, com situações inusitadas. Bom, nem tão inusitadas assim, porque quem está no mercado, no meio, sabe que num condomínio acontecem coisas bem diferentes, né? Só que essa crônica, ela puxa para o lado cômico. Mas mesmo sendo uma crônica que fala, tem uma pitada cômica, ela sempre traz alguma informação, né? Para que o síndico consiga se identificar com essa personagem. Sim, legal. Essa vivência literária junto com a gestão, ela impacta realmente as pessoas, né? Eu sei que eu também gosto de escrever, também escrevi livro agora meio pandemia, em 2020, e realmente as pessoas vieram para mim, nossa, Karine, está se colocando numa situação que realmente não só o síndico precisa saber ou entender, todos, né, todos do mercado que são envolvidos. E dessa forma, Martinha, tocando essas pessoas de forma cômica, de forma leve, elas gravam muito melhor, elas conseguem compreender muito melhor, porque está envolvido um sentimento, uma emoção leve, gostosa, né? Então fica mais forte mesmo de se gravar, né, as coisas que acontecem e de se aprender novas também, né? Eu lembro principalmente na época de colégio, quando a gente aprende com professores que eram mais bem-humorados, que eram mais leves, a gente aprende muito mais do que aqueles que só exigem, né? Então, é dessa forma que eu vejo também o mercado, é uma maneira belíssima, eu também te parabenizo. Eu, particularmente, gosto muito da escrita, né, de escrever. Cada um, claro, tem a sua vertente do que prefere escrever, mas eu acho muito importante e as pessoas também precisam disso, né? As pessoas precisam disso. E é verdade. Então, que tu separou... Oi, pode falar. Eu queria dizer o seguinte aqui, o Jornal dos Condomínios, então, o que ele é? Ele é uma publicação técnica, né? Técnica e especializada em condomínios. Então, o técnico, tudo que a gente escreve, não dá para falar uma vírgula sem falar com um engenheiro, com um advogado, com um especialista que seja, né? E daí, às vezes eu pensava assim, meu Deus, o Jornal dos Condomínios é uma cacetada na cabeça do síndico. Então, artigos como o da Martinha, eles trazem um equilíbrio, uma leveza, assim, porque ela traz tudo isso que a gente fala de uma forma técnica, mas de uma forma bem humorada e bem aguçado, assim, e que diz a mesma coisa que a gente quer dizer de uma maneira mais fácil do leitor aprender com o que ela está dizendo e entender, e muito mais do que isso, ele se identifica, né? Quando a gente posta nas redes sociais, assim, as colunas da Martinha, ou é coraçãozinho, ou é rindo, ou é cara feia, ela provoca milhares de reações nas pessoas. Eu acho isso muito legal. Que legal, isso realmente marca. E, Ângela, tu separou umas fotos pra gente, né? Umas fotos, eu acho que... separei. A gente pode falar um pouquinho das fotos? Sim. Olha aí, toda a tua história aí de jornal, dos condomínios, então fica à vontade, Ângela. Sim, essa foto aí é de um evento que teve, que a gente deu um apoio, que era uma dos eventos do Condomínio Summit, no Centro-Sul, que tinha uma palestra da Roseli, estava o Rodrigo Carpá, e a gente estava ali nos bastidores, e a gente fez uma foto, né? Então, o legal, assim, desse trabalho, durante esses anos todos, é que a gente acaba fazendo amizades, assim, com essas pessoas que são tão importantes, assim, no setor nacional, né?
e ao mesmo tempo tão queridas, tão prestativas, que auxiliam a gente no nosso trabalho. Então essa foto é muito querida, né? Num momento assim de um evento que nós estávamos todos participando, íamos subir ao palco ali em poucos minutos, assim, estávamos conversando e tal, e a gente fez um registro. Legal. E aí? Essa foto aqui eu gosto muito, porque foi a primeira reunião da Associação das DESC, Associação de Síndicos de Santa Catarina. Aquela ali atrás de você, aquela atrás de você tem ali, junto comigo, tem a Helena, Dayana, né? E a Cíntia, que atualmente a Cíntia é a presidente, a Dayana é vice-presidente, e atrás ali vários especialistas e tal, e o pessoal que compunha a diretoria. Então, a gente estava muito feliz, assim, porque estava surgindo a associação e eu falo a gente porque eu sou metida, né? Eu não sou da diretoria, mas eu apoiei um monte de trabalho deles, porque entendo que o setor precisava de uma associação que desse voz para os síndicos, que batalhasse por eles, e o pessoal ali pode ver que eles estão muito contentes, assim, e felizes de estarem iniciando essas ações, né? Estavam muito certos, seguros daqueles que eles queriam fazer. Eu gosto muito dessa foto, das DESC. Essa aí, para mostrar aonde que eu vou. Essa aí era uma matéria sobre antenas de celulares, né? E essa síndica, a síndica Cléo, ali de São José, as antenas estavam no telhado. Daí eu falei assim, então vamos para o telhado tirar as fotos, né? Então nós subimos no telhado e tiramos as fotos. Então, aonde o síndico vai, eu estou junto, se é no telhado, se é na caixa d'água, onde for. Então, a gente fez um registro, né, bem querido ali desse momento, que eu fui fazer a entrevista e fazer as fotos. Aqui um encontro de síndicas, tem a Martinha ali também, lá em Itajaí, a presidente, o pessoal das DESC, no condomínio da Martinha, tem mais uma síndica ali de Balneário Camboriú, e a gente estava fazendo uma reunião sobre um evento que ia ter, né, da associação, e outras conversas, assim, que a gente se reuniu para bater um papo e tal. Daí a gente também fez esse registro aí, no condomínio da Martinha, em Itajaí. Esse foi um dos eventos que a gente fez, de inúmeros eventos que a gente fez. Esse foi um que eu gostei muito, que foi um workshop de resolução de conflitos, que foi um dia inteiro. A gente trouxe a Vanessa Tobias e trouxe o Dr. Cristiano de Souza, de São Paulo, para os dois, o Dr. Cristiano dando a parte técnica da questão de conflitos, e a Vanessa Tobias fez uma série de atividades assim com os síndicos. Assim, foi um dia, começou às 8 da manhã, foi até às 7 horas da noite, foi muito legal no hotel. Todos almoçamos juntos, ficamos juntos assim um dia todo, foi muito produtivo, o pessoal gostou muito. Aí uma foto também aí na época da pandemia, né, uma entrevista que eu fiz com a síndica Tânia, foi a primeira matéria, em março do ano passado, sobre uma das primeiras matérias que a gente fez sobre o Covid. Então eu fui tirar foto e a síndica Tânia já estava lá toda equipada, com os cartazes, fica em casa, com câmera e tudo mais. Foi um registro aí do ano passado, aí do início do Covid. Como que os síndicos estavam se movimentando, né, no combate ao Covid, na proteção aos moradores. Legal. Muito bom. E essa aí, energizante, essa foto está bem energizante, essa foto, né? É linda, né? Essa foto aí, então, em março de 2019, a gente fez o primeiro evento, no dia 8 de março, né, de 2019, a gente fez o primeiro evento voltado para empoderamento da síndica, só para mulheres. Homens também eram convidados, né, mas acabaram que foram mais mulheres, né? Então, a gente trouxe uma palestrante para dar uma motivada. Ela fez um monte de atividades legais, foi engraçado, a gente cantou, a gente deu flores para elas no final, discutimos sobre o espaço da mulher, tudo sempre enquanto síndicas, né, no condomínio. Então, no final do evento, todas com as flores na mão, e a gente fez um registro assim bem bonito. Isso é um evento que eu estava apoiando, do Condomínio Santos, que teve uma edição em São Paulo, dentro de uma feira lá, né? E daí eu fiz a apresentação e a condução desse evento
e a apresentação dos palestrantes, e a discussão era um evento mais voltado para a segurança, né? Esse foi em São Paulo. Muito e esse legal. é um que eu trago com muito carinho, que é a Expo Condomínio, que foi um dos grandes marcos, assim, que eu entendo, assim, do nosso setor, porque a gente foram 4 anos de uma feira específica para condomínios, onde a gente trouxe palestras de vários tipos, tinha estandes de empresas, o primeiro, digamos assim, o primeiro espaço de encontro, assim, onde os síndicos foram contato com as empresas, palestras de todos os tipos, assim, foi bem marcante esse evento, assim. Não, legal. E foi uma incrível. realização do Jornal dos Condomínios com o Secov Florianópolis. Maravilha, uma história muito bonita, com certeza digna de aplausos e de pé, né? E Martinha, hoje você está como proprietária da MX8, isso, MX8 Itajaí. E conta pra gente como é que foi esse começo dessa história com a administradora e por que esse nicho específico de alto padrão, que a gente sabe o quanto é realmente exigente, né? Exigente, né? Isso. Eu sou síndica. Está procurando, é exigente. Eu sou síndica, nicho realmente. Bem exigente. Pode falar. Então, eu sou formada em administração de empresas, sempre trabalhei no mercado corporativo. Venho do Sistema S, onde coordenava a parte administrativa de uma regional. E aí eu saí de lá e eu quis morar nessa região aqui, né? Balneário Camboriú, Itajaí. E aí, eu pensei, o que eu vou fazer? Vou fazer o que eu sei fazer, que é administrar. E aqui o mercado é bastante amplo, né? Nessa parte de administrar condomínios. Então, quando eu já sou formada, né? Eu tenho especialização em gestão de pessoas, mas aí eu fui fazer cursos específicos para a área de condomínios, para a área condominial. Fiz curso de síndico profissional, de administração de condomínios. Fui aprender e aí eu comecei a trabalhar. Daí apareceu uma oportunidade no Brava Beach, que é um condomínio de alto padrão. E aí eu montei a administradora, aí eu comecei a trabalhar com a plataforma, que me permite fazer a administração, a parte contábil, financeira, faço pagamentos, faço emissão de boleto, prestação de contas, tudo. E é uma plataforma que me permite trabalhar dentro dos condomínios. Então, hoje eu já tenho uma equipe, já tenho mais condomínios. Por exemplo, os 2 maiores condomínios que eu tenho, que são condomínios de alto padrão, na Praia Brava, os 2 têm síndicas que são mulheres, os 2, a coincidência. E aí eu sou administradora e eu faço a minha equipe, a gente faz a gestão. Então, ou seja, a gente está dentro do condomínio, a gente está no dia a dia do condomínio, a gente conhece todos os moradores, a gente conhece todas as necessidades. E são condomínios, como eu falei, exigentes, mas ele oferece uma gama de serviços, né? Não é só a residência das pessoas. E ele vai muito além de ter uma academia ou... Não, são condomínios que tem restaurante, que tem salão de beleza, que tem aula de hidroginástica, tem café da manhã, sabe, são diversos serviços. E a gente está ali para oferecer o melhor. E como a gente acaba sendo, trabalhar com condomínios, mas é como se fosse um hotel também, é um resort. E é muito agradável. Você trabalha com coisas bonitas, né? Coisas bem refinadas, e os moradores são exigentes, como eu falei, e aí entra a minha especialização em gestão de pessoas, porque lidar com as pessoas, é importante a gente conhecer o perfil de cada um. Eu sempre digo que no condomínio, as pessoas, elas acabam agindo sem nenhuma máscara, porque elas estão em casa. Então, elas às vezes podem ter um dia tumultuado no trabalho, e elas seguram para elas todas aquelas às vezes, dificuldades. E quando chega no condomínio, elas não seguram mais nada, elas explodem. Né? Qualquer porta rangendo é a gota d'água para a pessoa explodir e se irritar, porque elas estão em casa. Então, a gente que trabalha nesse mercado tem que estar muito preparado para isso, para absorver esses impactos, para você converter essa situação
e sair de uma forma positiva, né? Para fazer agregar, melhorar, inclusive, a convivência. É isso aí, realmente é um desafio, né? É um desafio, mas eu vejo assim que também tem um ponto bem positivo dentro desse nicho de mercado, que é o financeiro, né? Ou não, ou eu estou enganado. É muito bom a gente poder trabalhar, administrar um condomínio que tem uma inadimplência muito baixa. Então, você sabe que você faz o teu planejamento orçamentário e você sabe que você vai ter a receita. Então, essa é uma das vantagens, né? Mas não pense que é assim, dinheiro à vontade, não. A gente tem que levar as contas muito à risca, a gente faz muito orçamento, a gente pichincha muito, a gente está sempre em busca de soluções que ajudem a otimizar os recursos, sabe? Ninguém hoje ninguém é bobo, né? Ninguém está aí para ficar rasgando dinheiro. Então, os recursos eles têm que ser muito bem aplicados. Eu te pergunto isso porque geralmente a gente escuta muito, né? Esse condomínio não tem dinheiro, é porque realmente é um padrão menor, inferior, né? Padrão D. Mas quando você está administrando um bom condomínio de padrão A, então você não tem problema com dinheiro? Tem, na verdade, não é um problema, né? Realmente a questão de administrar o condomínio, né? Que são pessoas que estão ali, que vão te cobrar também, vão estar envolvidas dentro de todo o processo de ser síndico junto do conselho, enfim, né? Bem por aí mesmo. Cobram. E assim, outra coisa, assim, que como você falou, não falta o dinheiro para o básico, né? Quando fala a porta arranha uma mola de uma porta, essas coisas para o básico não faltam. Mas de repente eles têm um padrão de mobiliário, no salão de festa, que é tudo taça de cristal, Então, para poder estar repondo isso, porque às vezes não é aquela itens de primeira necessidade, mas eu não posso deixar de cair o nível padrão do condomínio. Então, por conta disso, as necessidades também elas são bem amplas, né? E exige trabalhando na frente. Exige bastante da gestão do condomínio, né? Legal. Isso. E, Ângela, assim, tem uma pergunta para te fazer, assim, no contexto hoje, né? Atualidade, tecnologia, era digital, como que o jornal dos condomínios tem se posicionado diante dessa mudança natural aí da humanidade, um pouco dessa maneira? Como que está o jornal hoje? Essa é uma pergunta até que eu te fiz, né, pessoalmente uma vez. Mas conta aí pra gente. Então, primeiro que eu acho que um jornal físico de se ler, assim, o jornal impresso, ele tem muito valor, porque tudo aquilo que ele é impresso, ele traz a verdade, assim, ele traz credibilidade, né? Mas a gente também a gente pensa também no digital, e a gente já tem um portal de condomínio já há vários anos, onde a gente reúne todo esse nosso conteúdo. Esse conteúdo que é produzido pelo Jornal dos Condomínios. Esse é um dos diferenciais, digamos assim, que eu vou dizer que a gente tem no nosso portal, porque é produção de conteúdo nosso. Então, isso faz com que esse nosso portal ele esteja muito bem ranqueado, digamos assim, nas buscas do Google. Todo o nosso trabalho, a princípio, foi projetado para Santa Catarina, os síndicos de Santa Catarina, os problemas daqui, do nosso entorno, né? E a gente coloca esse conteúdo lá, mas, mesmo assim, ele é muito acessado também por vários outros estados, né? São Paulo e Rio de Janeiro são grandes, tem um ranking bem legal junto com Santa Catarina. Só que o assunto de condomínios, os problemas de condomínios, eles são comuns em qualquer cidade. O que muda são algumas leis municipais, mas os problemas, os perrengues dos síndicos são praticamente os mesmos, né? Então, a gente está na internet, esse portal, ele já vai ser, em função dos 20 anos, a gente vai atualizar essa plataforma. Em pouco tempo, a gente vai colocar uma plataforma nova no ar, assim, que vai ser muito mais interativa, uma distribuição de conteúdos mais legal, mais colunistas, mais
interatividade, assim, no sentido de com fornecedores. Vai ser muito legal. A gente está terminando o layout, essa semana terminou e já vamos começar a implantar em pouco tempo, ele já vai entrar no ar. Que legal. Então ele vai ter uma abrangência realmente muito maior, né, Angela? Ela traz Eu espero que sim, eu espero que continue. E tudo assim, ó, o portal é legal, interativo e tudo mais, mas o que importa no final é sempre o conteúdo que se passa, sabe? E a gente tem muita responsabilidade naquilo que a gente escreve, a gente faz muita pesquisa, a gente é muito exigente até demais com nós mesmos, né? Já teve matéria que a gente estava para lançar, tinha alguma dúvida e não botou no jornal, não lançou e tal. Então, eu creio que assim, ó, é um bom portal com várias funcionalidades e principalmente o conteúdo que vai ser encontrado lá. É isso. Bacana, legal. Tem uma pergunta aqui para Martinha. É complexo falar de regulamentação interna dentro dos condomínios de alto padrão, dada a quantidade e o tamanho das áreas comuns? Como que funciona essa parte de regulamentação, Martinha? Eu acredito que ele tem a complexidade como em qualquer condomínio, porque a gente tem de pessoas, de condôminos, moradores, ou que venham para veranear, são, por exemplo, tem engenheiros que aí eles querem entender da infiltração na garagem, querem contribuir, aí tem advogados, juízes, promotores, que aí eles também sempre vêm querer contribuir com a questão legal, ou seja, administradores, né, empresários. Então, todo mundo tem muito sucesso no ramo que atua, e aí todo mundo vem e quer também ajudar, ou dar pitaco, vamos dizer assim, dentro do condomínio, né? Aquilo que a gente está ali trabalhando no dia a dia. Porque um condomínio não é uma empresa. Uma empresa, ela busca lucro. O condomínio, o que busca? A valorização do empreendimento e a harmonia entre as pessoas. E daí, com relação ao regimento interno que você me perguntou, Karine, ele também é difícil. Por quê? Muitas vezes as pessoas elas acham, elas se incomodam muito em receber um não, sabe? Porque tem regras, eu tenho que ter regras para fazer com que o meu espaço não atinja o espaço do outro. Então, principalmente agora na pandemia. Então, na pandemia, a gente, quando começou lá, tem que fechar a academia, por exemplo, tinha que ser com agendamento. E aí as pessoas não querem mudar a sua rotina. E aí elas acabam, muitas vezes, tentando burlar, tentando insistir, né, alguma coisa que elas não concordam. Então, essa dificuldade, eu acho que ela é natural, onde tem pessoas querendo infringir, né? Exatamente. Eu pergunto mais também, assim, pela questão da dimensão, né? A gente sempre imagina condomínio clube como algo realmente que toma muito mais espaço, mais tempo, mais dedicação do administrador, né? De um modo geral. E realmente tem esse impacto, né? Um número maior de pessoas mais exigentes, como você mesma disse, né? Então, tudo isso realmente está colaborando. Por exemplo, a área da piscina é uma área grande, né? Tem vários espreguiçadeiros, tem piscinas infantis, piscinas aquecidas. Só que aí, na temporada mesmo, principalmente ali na época, né, do alto verão, é muita criança correndo para lá e para cá, é muito... Entende? Então, essa porque a área é grande e é convidativo as crianças, né, se divertirem, correr, elas são de férias. E aí, isso é o que eu sempre falo para as equipes de limpeza. A gente aqui é a hora do espetáculo, a gente se prepara o ano inteiro, né? Você vai repondo tudo o que precisa para quando chegar no verão mesmo, na temporada, é a hora do show, é a hora que vem. Porque a maioria, né, dos apartamentos, eles não tem... que mora mesmo durante o ano é 20%.
a taxa, né? Em média, assim, dos condomínios. E daí, na época do verão, é que vem todo mundo, e eles vêm, eles querem aproveitar. Então, a gente tem que saber disso e tá certo. Preparar para isso, né? Aprender com isso também, né, Martinha? Exatamente, maravilha. E uma pergunta aqui para a Ângela também, Ângela. Olha só, você também assessora condomínio, dá cursos, eventos? Conte mais sobre isso. Eu vi que você, né, participa de vários eventos, dá palestras, mas eu queria ver, assim, de ti, do Jornal dos Condomínios, como que funciona? Existe algum mecanismo de eventos especificamente do jornal que atua aí no mercado, ou que tem projeto aí para atender talvez a demanda do Brasil, depois que tiver aí o portal, né, sendo em funcionamento, né, realmente dentro do mercado? Assim, bom, a gente está em pandemia, então um dos eventos que a gente tinha programado, que era em março do ano passado, ele foi cancelado. E os eventos anteriores, ou tudo aquilo que a gente promoveu, foi em função de uma observação do mercado através do nosso trabalho e olhando as necessidades que iam surgindo. E eu também, e a equipe, enquanto aprendizado, porque, por exemplo, a gente não nasce sabendo condomínio, né? Eu não nasci sabendo condomínio, a Martinha, nem você, apesar de trabalhar há vários anos. Eu comecei e aprendendo. A gente foi escrevendo sobre o assunto, lendo, se informando, e cada coisa que a gente aprendia, cada aprendizado, assim, era uma coisa fantástica, e isso surgia ideias, né? Iam surgindo ideias, tipo assim, ó, como a da feira, não existia um local onde as empresas pudessem expor os seus produtos e ter um contato mais direto com o síndico. Então foi-se criado uma feira. O primeiro curso de síndicos que teve no estado, quem promoveu foi o Jornal dos Condomínios. A gente trouxe em 2010, a gente trouxe a Roseli Schwartz. Por quê? Porque a gente viu que o mercado estava crescendo, as exigências estavam aumentando cada vez mais, as pessoas também surgindo síndicos profissionais, e não existia nenhum curso no mercado, não existia nenhum tipo de formação. Então, a gente trouxe esse curso para fazer um questionamento. Pô, vamos trazer um curso e aí? O mercado de Santa Catarina é forte, mas a gente não tem nenhum tipo de curso. Ou qualquer outro tipo de evento, ele vai surgindo assim da necessidade que a gente vê que os síndicos têm, ou que o mercado não, ou onde tem um buraco no mercado. Não tem uma feira, vamos fazer uma feira. Não tem um curso, vamos fazer um curso. Então, e vários outros, não foram só, foram workshops, foram cursos, foram apoio a vários eventos, assim, de várias entidades também. Eu fui aprendendo, assim como os síndicos que entram na função também vão aprendendo e vendo as necessidades. E também buscando sempre inovação, né? Sempre fazer alguma coisa diferente, sempre levantar uma questão que, se fosse necessária para os síndicos, que a gente vê, pô, isso aqui está acontecendo, ninguém está se dando conta, então vamos fazer alguma ação mais pontual com relação a isso. É mais ou menos assim que funciona a questão dos cursos. Até mesmo... Visão... esse evento que foi cancelado em março do ano passado, a gente estava levantando a questão da violência contra a mulher, a violência doméstica. Hoje, depois disso, veio várias leis e tal nos condomínios, mas quando a gente estava fazendo o evento, ninguém estava falando sobre isso. E a gente disse assim, ninguém está falando sobre isso e está acontecendo. Então, a gente vai fazer o evento, vai trazer vários especialistas, né? Porque a coisa acontece, tanto para condôminas e até mesmo síndicas eram alvos de violência doméstica, né? Então a gente começou a ver e saber disso, então vamos levantar essa questão com um evento que a gente vai trazer no dia, com um evento que se chamava Mulheres Inspiram, em março, no mês da mulher, para discutir isso, né? Então, é assim mais ou menos que surge. E eu me movo muito assim pelo entusiasmo,
Eu sei de um assunto, eu gosto, eu me empolgo, eu me entusiasmo, eu fico louca e vou lá e vamos fazer, eles têm que saber disso, o síndico tem que saber, vamos movimentar esse mercado, é mais ou menos assim que acontece. O entusiasmo realmente move, né? Move a humanidade, principalmente grandes pessoas, grandes mentes, né? E gostar do assunto, gostar desse mercado também. Eu gosto muito, acho que todo mundo que entra não consegue sair. Quem se apaixona por isso, né? É um assunto muito vasto e apesar de estar há 20 anos escrevendo sobre condomínio, sempre vai ter coisa para escrever, sempre vai ter uma questão a levantar, sempre vai ter um especialista novo, uma colunista legal que vai trazer a sua visão. É um mercado muito interessante. Eu sou muito apaixonada por condomínios. Dá para sentir isso de você, e dá para sentir isso também do Jornal dos Condomínios, dá para entender também por que o Jornal dos Condomínios é um sucesso, e sempre se projeta o sucesso, né, com certeza, justamente por essa visão que tu tens, né, de olhar realmente o que está acontecendo, falar, mover, melhorar, trazer esse movimento que a gente precisa realmente, né, de estar em movimento, né, não estar parado. Tudo que para, acaba, né, e parabéns, muito legal mesmo. Obrigada. E Martinha, tu falou sobre, né, a gente estava comentando sobre áreas comuns, grandes, e enfim, nesse momento de pandemia, eu sei porque eu tenho um condomínio de alto padrão que eu faço a administração, sou síndica desse condomínio, e foi muito, assim, eu tive 2 momentos muito fortes, que é a extrema educação no entendimento dos decretos e tudo mais, mas também eu tive o problema de não, mas colocar a obrigatoriedade do cumprimento do decreto depois de um certo tempo, de que as pessoas ficam, como você falou, saturadas, né, de ficar em casa, de estar trancafiadas ou isoladas, enfim. Como que foi para ti essa experiência? Como está sendo agora, mais do que nunca, a gente está num momento realmente da saúde aí complicadíssimo, em vários estados, não só Santa Catarina, mas Paraná também, São Paulo, enfim, Brasil inteiro, né? E como que está sendo essa experiência para você? Não é fácil, sabe? Porque corre muita notícia falsa, muita fake news. Então, e ela não é de uma classe social ou de outra, ela está espalhada, infelizmente, na atualidade. E aí, quando a gente coloca a necessidade, por exemplo, da máscara, mais no começo, né? Agora as pessoas estão cansadas, mas no começo, precisa usar a máscara na academia. Aí me traziam artigos, sei lá de onde, tirados de onde, que correr na esteira usando máscara é mais prejudicial, porque, sabe, entende? Então eles queriam trazer muitos argumentos, notícias, mas que não... Aí a gente tem que se pautar, a gente tem que ter um norte. A gente não pode ficar conforme muda o vento, ou conforme o argumento ou quem grita mais alto. Então, a gente procurou sempre se nortear pelos decretos, pelo que os órgãos da saúde estão nos alertando e instruindo. Então, a gente buscou seguir essa linha, né, no decreto. Por mais que, como eu falei, as pessoas vêm e teimam e trazem argumentos e querem e estão cansadas. E, eu já tive, eu não vou pegar, eu sou jovem, porque a máscara sufoca. Então, assim, mas a gente tem que contornar, a gente tem que ser firme, porque realmente, como você falou, a gente está de novo no pico, tá bem complicado, e não é uma situação grave, não dá para brincar com isso, não. Realmente. E aproveitando essa mesma linha de pergunta, como que é essa questão da violência doméstica? Também, mais uma vez, eu falo pela minha experiência de vários síndicos aqui da Grande Florianópolis, que eu converso muito, nessa questão especificamente dos condomínios de alto padrão, a questão da violência, tu encontra muitos casos assim?
Violência doméstica, agressões? Não, ainda bem que eu não tive contato com esse tipo de situação. É lógico que tem outras situações, né? O que eu presenciei, conflitos entre vizinhos, já presenciei, ou da madrasta com a enteada, coisas, né? Que a gente acaba vendo. Como eu te falei, onde tem relações humanas, tem complicação, mas agora não é assim tão corriqueiro, sabe? Violência doméstica, ou pelo menos a gente acaba não tomando conhecimento, não percebe, não. Talvez seja algo mais discreto, mais, né, tem uma linha diferenciada, né? Legal, obrigada pela resposta. Tem mais uma pergunta aqui para a Ângela, que surgiu para mim. Sobre a regulamentação da profissão de síndico, Ângela, você pensa em algo nesse sentido? Assim, pela análise que você tem, porque você tem muitos contatos com síndicos, né, diretamente com síndicos. O perfil de síndico hoje, ele está mais para novo, mais para jovens? Porque a gente sempre escuta alguém falar, né, o senhorzinho que se aposentou e que pegou de síndico. Tem essa linguagem mais antiga, né, que também não é tão antiga, ainda existe muito, mas como que tu vê o perfil do síndico hoje? E também já sobre a regulamentação da profissão de síndico. Existe mais síndicos profissionais hoje atuando, com certeza, a gente sabe disso, mas que ainda tem muitos síndicos orgânicos, né? Como que tu vê essa questão, assim, do perfil do síndico atualmente? Uma pergunta difícil? Eu vejo tão ampla, que eu sou libriana, eu vejo tudo. Tu vê? Mas pode falar pra gente tudo que você vê. Eu acho que não existe outra função que tenha um perfil tão grande de pessoas que atuem. Então como tu falou, desde nos primórdios lá, aquele senhor, a senhora aposentada, até engenheiro, advogado, médico, já tive um síndico caminhoneiro, já tive um instrutor de yoga que era síndico, já taxista, médico, tudo que a gente possa imaginar de função, uma pessoa que exerce essa função, ela pode ser, né? E vejo que a grande maioria dos síndicos profissionais que eu conheço hoje, eles iniciaram como síndicos orgânicos, se apaixonaram pela função, por tudo aquilo que tinha que fazer e se transformaram em síndicos profissionais. São muitos assim. Ainda acho que tem mais síndicos orgânicos no mercado do que profissionais, mas a tendência, a princípio, é os orgânicos se transformarem em profissionais porque se apaixonaram por isso e viram nisso uma profissão, né? No mercado hoje tem muitos cursos muito legais de formação de síndico e muitas pessoas entrando como síndicos, vendo que esse é um nicho de mercado bom de atuar, ou que possa ter uma boa remuneração, né? Espero que eles saibam também que tem muito pepino, muito problema para resolver, e que eles entrem sabendo disso, não só porque é um mercado bom e boa remuneração, porque para ser um síndico bom, ele tem que ter um outro olhar para essa função, né? Ele tem que gostar, ele tem que ter responsabilidade, tem que ter muitas competências que hoje se exige para ser um gestor. E quanto à profissionalização, o que eu vou te falar, né? A gente escreve sobre isso, eu sei que começa a falar sobre isso, todo mundo pula, né? Não tenho ainda uma questão muito formada sobre isso, mas eu acho que o que importa nisso tudo é a experiência prática e o conhecimento que a pessoa adquire e busca, e tem que ser muito profundo, e ela, sendo profissional ou orgânico, tendo isso, ela vai ser um bom síndico, sabe? Um bom síndico, tanto que no início do nosso trabalho, a gente sempre pensava assim, que legal, as pessoas têm boa vontade de ser síndico, isso lá no início, né? Mas chegou um momento que a boa vontade não adianta mais. Não bastava
Não bastava mais só ter a boa vontade, tinha que ter muito mais coisa, mais conhecimento, algumas competências e tal. Então, mas as pessoas estão muito bem empolgadas e os síndicos hoje são muito, mas muito mais sabidos do que antigamente. E eu participo, assim, de uns 10, 15 grupos de síndicos e acho fantástico, assim, o quanto que muitos deles, assim, têm um conhecimento profundo, têm uma consciência do que é ser síndico, sabe? E fazem colocações, assim, maravilhosas e orientações para outros síndicos que estão começando, que entram nos grupos, né? Saem discussões fantásticas ali dentro, né? Tá tudo muito diferente. Os síndicos estão muito sabidos e querendo conhecer mais e ser um bom síndico. Eu não sei, eu sou pró-síndica, né? Eu adoro síndicos e eu sempre busco ver o melhor nessas pessoas, que eles estão querendo fazer o melhor, aprender, conhecer para essa coletividade, né? Que eles estão aí inseridos e estão trabalhando para isso. Nossa, ótima colocação, realmente encantadora a tua visão sobre tudo, e é isso mesmo, né? O síndico tem que estar ciente de toda a sistemática técnica, tem que estar envolvido com as pessoas, tem que estar se desenvolvendo mentalmente, emocionalmente também, autoconhecimento. Então, é um universo gigantesco, né? E como a gente aprende. E que legal, né? E que Delícia. Legal que essa função exige, porque, pô, o cara aprende um monte, ele se desenvolve pessoalmente, profissionalmente, é a cabeça, ele aprende. Eu acho fantástico, entende? Se ele realmente quer ser, é um aprendizado para uma vida. Se ser síndico uma vez já é um aprendizado, agora imagina exercer essa função assim como você, como a Martinha, que estão todos os dias ali. É uma coisa para a vida toda, né? Eu nunca fui síndica. Eu acho que eu nunca pude ser síndica, mas eu sou aquela que eu gostei de ser a grande conselheira. Assim, eu acho que é isso que a gente faz, né? Estudando, colocando as questões nos textos, nas matérias do jornal, assim. Como você falou, mas o teu trabalho realmente a boa vontade não fantástico. é mais suficiente, né? Não. Mas faz parte, mas não é mais suficiente. Faz parte. Não é mais parte. Suficiente. Mas por isso que o síndico ele precisa ter um bom auxílio, uma boa assessoria, ou seja, da administradora, ou o próprio jornal dos condomínios traz bastante conhecimento, né? O que facilita. É verdade. Exatamente, Martinha. E já que tu começou a falar sobre essa questão da administradora, do síndico, o que tu pensa a respeito da regulamentação de síndicos profissionais, Martinha? Também dentro desse contexto, né? Talvez uma visão mais gestor, né? Gestor dos condomínios, mais totalizada. O que tu pensa a respeito da regulamentação? Eu acho que é importante, tá? Só que a gente tem que ter muita cautela nessa hora, mas é necessário. Como eu falei ali da pandemia, a gente tem que ter um norte. É a mesma coisa a profissão. Ela tem que ter uma regulamentação para acabar envolvendo, né, toda essa diversidade de síndicos, né, que a Ângela acabou de mencionar. Eles têm que estar amparados, né? Os condomínios têm que estar amparados, porque os condomínios vão eleger um síndico, e aí, se esse síndico não estiver preparado? Se for só boa vontade, e aí? Então, é o patrimônio das pessoas, né? Então, eu acredito que precisa ter esse norte que venha de uma legislação, de uma regulamentação. Legal. A gente tem aí no mercado, como a Ângela falou, cursos, certificações, temos à disposição inúmeras ferramentas, né? Direcionado por várias pessoas, e isso realmente engrandece ainda mais a posição do síndico, se ele buscar esse conhecimento, né? Se ele estiver indo atrás disso, se ele realmente, como a Ângela falou, se apaixonar, né? Porque é uma profissão que necessita dessa paixão para ter uma evolução, ter um processo aí de evolutivo dentro do condomínio, né? Só por fazer por fazer, realmente não cabe mais essa imagem. Bom, a gente está aqui com quase 1 hora de programa e realmente
uma vontade de ficar conversando por horas e horas e horas e horas, que realmente a gente tem muito, vocês têm muito, muito o que somar no mercado, mais do que já somaram com esses anos de experiência. Realmente um legado, são legados que inspiram, como o tema sugeriu, realmente. Eu fico encantada e ainda mais apaixonada por ti, Ângela, pelo teu trabalho. Martinha também, um prazer incrível, incrível mesmo. Eu quero passar a palavra para a Ângela para fazer as considerações finais, o encerramento. Eu quero dizer que eu gostei muito que eu gosto muito da palavra legado, sabe? Eu gosto muito da palavra legado. E eu gostei muito que você colocou, né, essa edição, assim, como o legado, né? Porque realmente, esses tempos eu estava pensando nesses 20 anos, assim, e eu realmente gostaria de deixar um legado para desse trabalho que a gente desenvolve, um legado de informação, um legado de conteúdo, um legado de esforço para que, desde o início, as pessoas entendessem que, para desenvolver bem essa função, tem que estar as pessoas mais bem informadas nesse setor, com mais conhecimento, elas desenvolvem melhor aquilo que elas têm que fazer dentro dessa função. Talvez o legado que o jornal deixe é essa informação, é esse conteúdo, é esse desejo de que todos fiquem bem, de que todos se informem e se desenvolvam nessa função de uma maneira que possam contribuir com a coletividade. Eu acho que é a missão, né? A missão de cada um é vir aqui e fazer alguma coisa, e o síndico ele pode contribuir muito, e a gente ajudando nessa informação, assim, eu já fico assim super feliz e agradeço. Estou super contente com o convite, ainda mais com a nossa colunista Martinha, que eu gosto tanto, e ainda mais no Dia da Mulher, né? No mês de aniversário do jornal, estou feliz. Obrigada pelo convite. Obrigada um abraço aí para vocês e para todas as mulheres aí, grandes mulheres que estão assistindo a gente. Muito ótimo, muito obrigada. E até acrescentando o que você disse, né, sobre a questão do legado, quando a gente faz o que ama, quando a gente está apaixonado por aquilo que a gente desenvolve no dia a dia, mesmo com todas as dificuldades, que a gente sabe que tem muitas, mas sim, a gente, quando tem essa paixão, essa emoção latente, realmente a gente vai atrás de conhecimento, né? Através do jornal, através das mídias, através de cursos, palestras, certificados. Essa foi sempre um ímpeto meu, como profissional, muito que eu sempre me ouvi e sempre me considerei sendo como importante realmente essa caminhada por busca de conhecimento, né? A busca pelo curso, a busca pelo certificado, tudo isso te dá notoriedade, engrandece ainda mais a profissão. Quando o síndico tem essa vontade de ser o profissional, né? Então, só para acrescentar isso, como é importante estar ligado à parte de conhecimento técnico e também a paixão, né? Que transforma realmente a vida das pessoas. Legal. E você, Martinha, passo a palavra para você. Muito obrigada mesmo pela tua tranquilidade. Você é uma pessoa que passa muita tranquilidade, e isso, como gestora de condomínios, é realmente encantadora e hipnotizante. Você é uma pessoa que tem muita calma, muita tranquilidade, e isso realmente é muito legal, muito bacana de se ver. Muito obrigada também. Eu agradeço pelas palavras, agradeço a oportunidade, agradeço o carinho, Ângela. Realmente estava com saudade, faz tempo que a gente não se vê, né? Faz tempo, né? Faz tempo, E assim, o que eu deixo, a palavra que eu posso deixar, né, vocês falaram tanto de legado, do Dia da Mulher, a gente está nesse mercado, é apaixonante, como vocês falaram, e é muito importante, porque ele tem, a questão de trabalhar com condomínios, ela tem a sua função social, né? Porque é um olhar pela coletividade, por aquele conjunto de pessoas que decidem morar no mesmo, não tão próximas geograficamente, fisicamente, e que a convivência é tão importante, né? Principalmente na atualidade, né? Que as pessoas estão tão malucas, né? A vida é corrida,
medos e frustrações e dificuldades. Então, assim, a gente trabalhar nesse mercado que toca a vida das pessoas, tem que ser esse contrapeso, né? É o dia a dia, naquela hora que a pessoa está mais vulnerável, mais tranquila, mais em casa, mais ela mesma. A gente trabalhar com isso nesses momentos, com essas pessoas, nessas situações, é uma função social. Por isso que ela tem que ser exercida assim, com muita responsabilidade, muito comprometimento. Com muito respeito. Ai, também, mais uma né? coisa, e acho que deve ser valorizada, sabe? Porque também não é fácil ser síndico, né, Martinha? Não é fácil. Eu vejo de fora, eu observo, não é fácil. E a gente tem que valorizar. Os moradores têm que valorizar quem se dispõe a exercer essa função. Ou seja, né, ou orgânico, ou profissional, assim, tem que valorizar. Tem que reconhecer, tem que valorizar. É isso tem mesmo. Que reconhecer, porque tem que ser bem remunerado, sim, porque é o tempo que a pessoa dispõe, é o conhecimento, né, toda o que ela não sabe, ela tem que ter, né, ter um tempo para ir buscar esse conhecimento. Então, tem que ser remunerado, sim. Maravilha, gente, eu me sinto muito honrada, né, de estar essa noite aqui com vocês, aprendendo muito com vocês, e um beijo grande em todos que estão aí na nossa audiência de hoje. Muito obrigada, foi realmente fantástico estar com vocês essa noite. Feliz Dia das Mulheres novamente, né, para essas mulheres todas aí presentes, as nossas convidadas. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada a vocês duas, queridas, competentes e que com certeza estão deixando um legado que inspira muita gente. Meus parabéns de coração. Um beijo para vocês. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.